todos, senhores e senhoras vereadores, ao público que nos acompanha em nossa galeria VIP, em nossa galeria externa, pelos meios de comunicação, meu cordial bom dia. Observada a ordem regimental sob o artigo 50, inciso 2º, e a viabilização da Lei Orgânica Municipal, 34ª sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Neste momento, eu anuncio o pequeno expediente com duração de 15 minutos, conforme o artigo 73 do nosso regimento interno. Convido a vereadora segunda secretária, Sinara Vilaça, que faça a verificação do quórum presencial dos vereadores. Vereador Dr. Gladstone Lopes. Presente. Vereadora Esmeralda Gomes. Presente. Vereador Paulo Ronildo. Vereadora Sônia Cardoso. Presente. Vereador Carlinho Negão. Presente. Vereador Júnior Cravo. Presente. Vereadora Lúcia Nascimento. Presente. Vereadora Sinara Vilaça, presente. Vereadora Juliana Nobre. Presente. Vereador Coquinha. Presente. Vereador Presidente Júnior Ogawa. Presente, vereador. Feita a verificação, senhor presidente. Alguma justificativa? Para o momento, não, somente. Obrigado, vereadora. Convido a vereadora primeira secretária, Juliana Nobre, para fazer a leitura do trecho bíblico conforme ordem regimental. Todos de pé, por favor. João, capítulo 15, versículos 12 a 14. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Palavra do Senhor. Proclamada a leitura, senhor presidente. Você pode ler a justificativa? Justificativa de ausência do gabinete do vereador Wilson da SEDAB por motivos de saúde. Para o momento é só, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Abertura da 34ª sessão, neste dia 22 de novembro de 2022, declarando aberta em caráter ordinário do segundo período legislativo do presente exercício. Convido o vereador vice-presidente Coquinha que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Resumo dos expedientes recebidos e expedidos. 34ª sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2022. Recebido ofício número 1155 de 2022, SEMAT. Encaminhado para conhecimento deste Poder Legislativo uma via da Lei Municipal número 2292 de 2022, que institui a Semana Municipal de Prevenção ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no município de Barcarena e dá outras providências. Ofício número 180 de 2022. Encaminhado resposta ao requerimento verbal de autoria do vereador Wilson da SEDAB. Encaminhado através de ofício número 122 de 2022. Ofício número 181 de 2022. Encaminhado resposta de requerimento verbal de autoria da vereadora Rosilda Ribeiro. Encaminhado através de ofício número 122. Ofício número 182. Encaminhado resposta de requerimento verbal de autoria da vereadora Sônia Cardoso. Encaminhado através de ofício número 124. Ofício número 183. Encaminhando resposta de requerimento verbais
através do ofício número 110. Encaminhando resposta de requerimentos verbais, encaminhando através do ofício 118. Ofício número 185, encaminhado resposta de requerimento escrito de autoria do vereador Gladsto Lopes, encaminhado através do ofício número 120. Ofício número 186, encaminhando resposta de requerimento verbais através do ofício 121. Ofício número 187, encaminhando resposta de requerimento verbais no ofício 123. Documentos expedidos. Ofício número 131, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Barcarena, senhor Renato Ogawa, encaminhando proposições escrita do ilustre vereador Gladsto Lopes. Requerimento número 016 de 2020. Assunto: terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, colocação de tubos para escoamento de água pluvial, meio-fio e calçada nas ruas Canaã, Bom Jesus, São Benedito, Rua do Cemitério, em Tupanema, Barcarena, Pará. Ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Barcarena, senhor Renato Ogawa. Autoria: vereadora Lúcia Nascimento. Solicita a operação de vistoria nas bacias de rejeitos da empresa Imeris. Solicita serviço de limpeza nas valas da Avenida Santarém. Solicita serviço de sinalização horizontal na faixa de pedestre em frente à Escola Estadual Padre José Delgados e Templo Central da Assembleia de Deus em Vila dos Condes, desculpa. Autoria: vereadora Rosilda Ribeiro. Solicita serviço de recuperação do final da rua da Pracinha, que dá acesso à ponte do Canaã em Vila do Conde. Solicita serviço de recuperação e pintura no prédio de saúde de Vila do Conde. Reitera a solicitação de revitalização e manutenção da iluminação pública de Vila do Conde. Autoria: vereadora Sinara Vilaça. Solicita serviço de aplicação de selante asfáltico na rua 1º de Novembro e São Baltazar, ambas no bairro Beira Rio. Solicita serviço de manutenção de rede de iluminação pública na rua Rufino Jacarecanga, né? Rua do Senai, bairro Jardim Cabana. Autoria: vereador Júnior Cravo. Solicita serviço de drenagem na rua Manuel Ângelo, Departamento Legislativo, 22 de novembro de 2022. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Coquinha. Coloco para análise e votação as atas da 32ª sessão ordinária, ocorrida no dia 2 de novembro de 2022, e a ata da 33ª sessão ordinária, ocorrida no dia 8 de novembro de 2022. Solicito dispensa de leitura das atas, sendo que as mesmas já foram encaminhadas aos gabinetes de vossas excelências. Pergunto ao plenário se pode haver dispensa de leitura. Obrigado. Coloco em discussão. Pergunto se algum vereador irá discutir a matéria. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Neste momento, encerro o pequeno expediente e declaro aberto o grande expediente com duração de 90 minutos, conforme o artigo 70 do nosso regimento interno. Palavra facultada aos vereadores por liderança partidária. Pergunto se algum vereador se inscreveu como liderança. Não havendo nenhum vereador inscrito como liderança, faculto a palavra aos vereadores inscritos ou que solicitarem. Pergunto se algum vereador irá usar da palavra. Não havendo nenhum orador para o momento, encerro o grande expediente e declaro aberto a primeira parte da ordem do dia, com discussão e votação de matérias pertinentes ao espaço de tempo de 60 minutos, conforme o artigo 77 do nosso regimento interno. Convido o vereador terceiro secretário Júnior Cravo
para fazer a leitura do projeto de lei número 008/2023 de 23 de maio de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que regulamenta o artigo 43 da Lei Municipal 2197/2017, que trata da concessão e critérios para benefícios eventuais da política da assistência social no município de Barcarena e da outras providências, e do parecer conjunto da Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça, Comissão Técnica Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei 008/2022 do Executivo Municipal. Eu solicito a dispensa de leitura do projeto de lei, sendo que o mesmo foi discutido nas duas comissões, e o vereador vai ler apenas o parecer conjunto das comissões. Comissões Técnicas Permanentes de Constituição e Justiça e Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto número 0014. Interessado, Câmara Municipal de Barcarena. Assunto: projeto de lei número 008 de 23 de maio de 2022. Autoria do projeto Executivo Municipal. Ementa: regulamenta o artigo 43 da Lei Municipal de número 2197 de 2017, que trata da concessão e critérios dos benefícios eventuais na política de assistência social no município de Barcarena e da outras providências. Do relatório: veio a estas comissões para análise sobre legalidade e constitucionalidade do projeto de lei de número 008 de 2022, proposto pelo prefeito José Renato Ogawa e encaminhado a estas comissões para parecer, depois das verificações de praxe, visando a detida análise do referido projeto que dispõe sobre a regulamentação da aplicação dos benefícios eventuais. Este é o breve relatório. Fundamentação: o prefeito a pretensão do Executivo de regulamentar o procedimento necessário para a aplicação dos benefícios eventuais é válido e necessária. O mesmo segue a legalidade advinda da própria norma legislativa da cidade, presente no artigo 43 da Lei Municipal de número 2197 de 2017. Artigo 43. Entenda-se por benefícios eventuais as provisões suplementares e provisórias que integram organicamente as garantias do SUAS e são prestadas ao cidadão e às famílias em virtude do nascimento, morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública. Inciso 1º. A concessão e o valor dos benefícios de que se trata esse artigo estão previstos em lei municipal e leis orgânicas anuais, como base em critérios e prazos definidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e acompanhado pelo Conselho Municipal de Assistência Social. Inciso 2º. A prestação dos benefícios eventuais deve ser articulada com as proteções de outras políticas sociais, de modo a ampliar a proteção social aos indivíduos e às famílias. Inciso 3º. As provisões relativas a benefícios diretamente vinculados aos campos da saúde, educação, integração nacional e das demais políticas setoriais não se incluem na modalidade de benefícios eventuais da assistência social. Tendo este dispositivo municipal em vista, percebe-se a procedência do presente projeto, não havendo objeções constitucionais ou legais tratando-se da sua aprovação. Conclui-se dessa forma, após análise do primeiro parágrafo do artigo em tela, aonde prevê a criação da lei municipal para definição de como será feita a concessão desses benefícios. Com isso, é possível afirmar que o prefeito apenas seguiu o procedimento exigido dentro do ordenamento municipal ao regulamentar a concessão dos benefícios eventuais. Ao adicionar diversos outros benefícios da propositura, corrobora com o segundo parágrafo, o qual
pleiteia pela articulação dos benefícios com as outras políticas sociais. Dessa forma, constata-se que toda a matéria legal elaborada não é contrária à legalidade. Referente à competência dessas comissões, é essencial o esclarecimento advindo do regimento interno. Regimento interno, artigo 45, são atribuições das comissões. Inciso 1º, a Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre 1. Aspecto constitucional, legal e jurídico, ou sobre técnicas legislativas das matérias, inclusive sobre as que forem de competência de outras comissões, podendo, ao concluir, apresentar projetos quando for cabível. 2. A medida, o mérito de todas as matérias do interesse público. Artigo 46. As demais comissões permanentes têm sua competência definida nos parágrafos seguintes. Inciso 2º. A Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social compete opinar sobre, 1º, educação e instrução pública e particular e o desenvolvimento cultural e artístico. 2. Saúde pública, assistência social, higiene, sanitarismo, assistência à infância e problemas na adolescência. Com isso, entende-se que são duas comissões competentes para análise: Comissão de Educação, Saúde e Assistência e a de Constituição e Justiça. Vale salientar que a matéria procedimental refere-se às exigências dos documentos de renda, doença, comprobatórias em geral e entre outras. Fazem parte do previsto a Resolução Nacional para a efetivação do programa para cada beneficiário, para a realização de sua inscrição. Nota-se que não há argumentos jurídicos e legais que inviabilizem o presente. Nota-se que há argumentos jurídicos e legais que inviabilizem a presente propositura, devendo esta ser incentivada. Conclusão. Ante todo o exposto, à luz das disposições normais pertinentes, o artigo 43 da Lei Municipal de número 2.197 de 2017, municipal, e o regimento interno do Poder Legislativo Municipal de Barcarena, compreende-se ser pertinente a proposição do prefeito referente à regulamentação do procedimento de concessão dos benefícios eventuais, aonde obedeceu os procedimentos de praxe, assim como os ditames legais, estando pronto a ser encaminhado para o Poder Executivo, em regular processamento. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Barcarena, 17 de novembro de 2022, Comissões Técnicas Permanentes de Constituição e Justiça, Saúde e Assistência Social. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior Cravo. Convido a vereadora presidente da Comissão Técnica Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, vereadora Lúcia Nascimento, para fazer a defesa do parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os amigos que estão nos dando a honra, o privilégio de estarem participando, assistindo esta sessão ordinária, o nosso bom dia. Nós, quanto Comissão de Educação, Saúde e Assistência, estamos aqui para defender, e também expor a necessidade que há desta regulamentação que vem de encontro aos benefícios eventuais que as famílias, que os cidadãos e cidadãs do nosso município têm por direito. Apenas estamos aqui para que este projeto seja aprovado, regulamentando esses benefícios do qual o nosso município já faz.
já dá apoio. Então, precisamos sim, senhores vereadores, senhoras vereadoras, que seja aprovado este projeto, do qual tem a constitucionalidade, é contemplado pela Constituição Federal e previsto pela Lei Orgânica do Município e o regimento interno desta casa. Apenas estamos aqui para garantir a obrigatoriedade em lei. E por ter a constitucionalidade, a Constituição de assistência, de saúde e de educação tem seu parecer favorável. E precisamos que este projeto seja aprovado pelos senhores vereadores e vereadoras. Para o momento era só, e vamos realmente aprovar este projeto, ou seja, regulamentando a obrigatoriedade desses benefícios eventuais que vêm de encontro à necessidade, os anseios, e que seja realmente garantido em lei. Para o momento era só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereadora Lúcia. Neste momento, coloco em primeira discussão. Pergunto se algum vereador irá discutir a matéria. Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Convido novamente o vereador, terceiro secretário, vereador Júnior Cravo, para fazer a leitura do projeto de lei municipal número 0012, de 3 de outubro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal da Comunidade São Felipe, de Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição, e do parecer conjunto das Comissões Técnicas Permanentes de Constituição e Justiça, Comissão Técnica Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, referente ao projeto de lei 0012/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal da Comunidade São Felipe, de Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição. Do mesmo modo, eu solicito dispensa de leitura do projeto, sendo que o mesmo já foi discutido nas duas comissões. Sendo assim, o vereador Júnior Cravo irá ler apenas o parecer conjunto. Comissões Técnicas Permanentes de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social. Parecer conjunto número 0015. Interessado, Câmara Municipal de Barcarena. Assunto: projeto de lei número 012, de 3 de outubro de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Dispõe sobre a denominação da Escola Municipal da Comunidade São Felipe, de Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição. Do relatório: trata-se do projeto de lei de autoria do nobre prefeito José Renato Ogawa Rodrigues, que dispõe sobre a denominação da Escola Municipal da Comunidade São Felipe como Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição. Homenagem posta a uma figura de notório reconhecimento na municipalidade. Veio a esta comissão para análise sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 012, de 3 de outubro de 2022. É o relatório, passo a opinar. Fundamentação. Inicialmente, verifica-se estar adequada a iniciativa para deflagração do processo legislativo, uma vez que o projeto de lei apresentado propõe apenas conceder denominação a uma escola municipal situada na comunidade São Felipe, na comarca de Barcarena, Pará. Não havendo qualquer limitação constitucional, a propositura de projeto de lei por prefeito
sobre essa matéria, de prefeito sobre essa matéria. Conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, STF, o qual decidiu em 3 de dezembro de 2019 que tanto o prefeito quanto a Câmara Municipal têm competência normativa para a denominação de vias, logradouros e prédios públicos. Além disso, ressalta-se que o principal fundamento para a resolução do questionamento em pauta deve ser a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o respeito e autonomia municipal, bem como a Constituição Federal de 1988, Lei Maior. Artigo 29. O município rege-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com no mínimo de 10 dias, e aprovação por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. Nota-se que o projeto de lei é de iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual visa denominar a escola municipal localizada na comunidade São Felipe como Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição. Quanto à competência, não há qualquer óbice à proposta, conforme dispõe o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local. No mesmo sentido, o artigo 52 da Lei Orgânica Municipal de Barcarena refere-se a esta Casa Legislativa poderá aprovar as denominações que têm por finalidade homenagear figuras ilustres que fizeram parte ou prestaram serviços relevantes ao município. Artigo 52. Compete ao Poder Legislativo Municipal a aprovação de denominações e outros bens de patrimônio municipal. Parágrafo 1º. As denominações de que se trata o artigo 52 desta lei poderão homenagear pessoas ilustres que tenham prestado relevantes serviços ao município, pós-morte ou em vida. Nessa perspectiva, o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes leciona que interesse local refere-se ao interesse que dizerem respeito mais diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos do interesse regional, estados ou geral, União. Logo, a matéria normativa constante na proposta se adequa efetivamente à definição de interesse local, já que pretende denominar bem público pertencente ao patrimônio do município. Diante de tais considerações, o projeto de lei número 012 de 2022 se insere efetivamente na definição de interesse local, na medida em que pretende conceder denominação à escola municipal. Quanto à matéria do fundo, vejo que a proposta não se pretende promover autoridades ou servidores públicos, objetivando tão somente homenagear a pessoa já falecida que, consoante a justificativa, muito contribuiu para as conquistas de Barcarena e não caracteriza qualquer ilegalidade. Pelos dispostos observados, não há obstáculos nas matérias ou formais que impeçam a deliberação do projeto de lei número 12 de 2022, o qual atende às exigências de competência, de iniciativa e de compartilhabilidade material aos dispositivos constitucionais. Portanto, sustenta evidente amparo legislativo. Estando o referido projeto de lei oportuno para votação, ademais, é imperioso afirmar que são vedadas mudanças nas denominações atuais que tenham sido aprovadas pela Câmara Municipal, podendo ser revistas após 100 anos, nos casos de homenageadas as pessoas já falecidas. É o parecer. Conclusão. Ante o que fora colocado em momento oportuno, à luz das disposições normativas pertinentes
em respeito à Constituição Federal e à Lei Orgânica Municipal do município de Barcarena, incumbe a esta comissão exará sua opinião sobre o assunto que aqui em análise. Temos que o projeto de lei 012 de 2022, de 3 de outubro de 2022, obedeceu aos procedimentos de praxe, assim como os ditames legais, estando pronto para apreciação dos nobres vereadores, sendo submetido à apresentação ao presente parecer à consideração superior do plenário desta Casa Legislativa. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Barcarena, 17 de novembro de 2022, Comissões Técnicas de Constituição e Justiça, Educação, Saúde e Assistência Social. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador Júnior. Cravo. Convido o vereador, membro da Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça, vereador Carlinhos Negão, para fazer a defesa do parecer. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, muito bom dia. Bom dia, nossos amigos e amigas da Galeria VIP, da Galeria Externa, em nome do meu amigo Francisco Cafezal, quase conhecido como Cafezal. Saúdo a todos presentes. Bom dia a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, meios de comunicação. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nesse momento a gente vem, e é com muita alegria, a gente falar aqui sobre uma homenagem, que eu vejo como uma homenagem à professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição, que contribuiu muito à educação do município de Barcarena, que a sua trajetória começou em 1984, quando a funcionária era professora da comunidade do Guajaraúna, no município de Moju, pediu licença. E Adélia do Socorro Pantoja era a única que ainda tinha o ensino fundamental e aceitou o desafio de lecionar naquela comunidade para crianças que ainda eram conhecidas como multisseriado, sala de aula multisseriado, né? Adélia, em 1987, ela buscou o aperfeiçoamento, concluindo o curso que chamado ensino, que era, na verdade, antigo segundo grau, o curso de magistério. Tenho certeza que naquele momento anterior, que a mesma foi designada para assumir a turma, ali começou um desejo, eu acredito, professora, de... professora, eu chamando professora porque a senhora é professora, está vereadora, mas vereadora, e a senhora sabe que quando a gente entra para eu vou dizer, um desafio desse, nos engrandece, e eu acredito que tenha sido isso que fez com que a mesma tenha o desejo de se tornar professora. E em 87, né, ela concluiu o curso de magistério, né, mudou-se para Barcarena, aonde continuou seu trabalho como professora. E ali foi nas dependências, justamente ali da rodovia, as margens, que é a escola hoje, onde está a escola do São Felipe, como é conhecida. Adélia começou a lecionar, mas que infelizmente, no dia 11 de dezembro de 2012, como era de praxe,
ela usar aquele caminho para o trabalho, sua vida foi ceifada por um acidente brutal. E hoje, pelos serviços que a Adélia prestou a essa comunidade, a essas crianças e jovens daquela localidade, eu vi sobre a educação do nosso município, que eu peço a todos os meus pares que possam aprovar este projeto do executivo, prefeito Renato Ogawa, sua vice Cristina Vilaça, essa justa e merecida homenagem, vendo que o projeto atende a todas as normas legais, tanto nossa lei orgânica, como o regimento interno e a lei maior, que é a Constituição Federal. A gente pede aprovação deste projeto, que a Escola Municipal do São Felipe possa ser Escola Municipal Professora Adélia do Socorro Pantoja da Conceição. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Carlinho. Neste momento, coloco em primeira discussão. Pergunto se algum vereador irá discutir a matéria. Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 0013, de 13 de outubro de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação e doação de imóvel de uso comum do povo para imóvel de bem dominical e da outras providências. Convido a vereadora, segunda secretária, Sinara Vilaça, para ler o parecer conjunto número 016 de 2022 das Comissões Técnicas Permanentes de Constituição e Justiça, Comissão Técnica Permanente de Agricultura, Urbanização, Obras e Terras Patrimoniais e da Comissão Técnica Permanente de Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente, referente ao projeto de lei número 013/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a desafetação e doação de imóvel de uso comum do povo para imóvel de bem dominical e da outras providências. Solicito dispensa de leitura do projeto de lei, sendo que o mesmo já foi discutido nas comissões. Sendo assim, a vereadora irá ler apenas o parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto número 016. Parecer conjunto das Comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Urbanização, Obras e Terras Patrimoniais, e Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente. Interessado, Câmara Municipal de Barcarena. Assunto: Projeto de Lei número 0013, de 13 de outubro de 2022. Autoria do Projeto Executivo Municipal. Ementa: dispõe sobre a desafetação e doação de imóvel de uso comum do povo para imóvel de bem dominical e da outras providências. Relatório: veio a estas comissões para análise sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 002 de 2022, proposto pelo prefeito José Renato Ogawa e encaminhado para estas comissões para parecer. Depois das verificações de praxe, visando a detida análise do referido projeto, que dispõe sobre a doação do bem público imóvel à Universidade Estadual do Pará, cabendo, portanto, a sua desafetação. Este é o breve relatório. Fundamentação: de pronto, é necessário corrigir o termo utilizado na redação do projeto de dominical para... de dominal para o correto, dominical.
Entende-se ser cabível a presente alienação proposta, visto o fim educacional de importante relevância decorrente dos próprios princípios sociais da Carta Magna. No entanto, percebe-se que houve, além do erro ortográfico, uma troca dos termos utilizados e um erro em inserir de uso comum do povo. Explica-se tal crítica pela previsão presente no Código Civil de 2002. Nos termos do artigo 99, são bens públicos. Inciso 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. Inciso 2. Os de uso especial, como edifícios ou terrenos destinados a serviços ou estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias. Inciso 3. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real, de cada uma das entidades. Pelo recorte da legislação, nota-se que bem de uso comum do povo são rios, ruas, estradas, praças e mares. O terreno localizado em Vila dos Cabanos não é nenhum item previsto no artigo 99, inciso 1, e nem se assemelha como algum deles. Com isso, pela descrição presente no projeto de lei, o terreno em análise configura-se como bem dominical, pois é apenas um patrimônio do município de Barcarena, o qual não oferece nenhum serviço ou uso para os munícipes. A propositura advinda do Executivo Municipal propõe, na realidade, transformar bem dominical em bem de uso especial, artigo 99, inciso 2, visto que o terreno será destinado a serviço da administração estadual, como é disposto no artigo 3º, parágrafo único, pretende-se ser localizado o campus da Universidade Estadual do Pará. Para fins elucidativos, a doutrinadora Maria Silvia Zanella descreve de maneira clara estes mesmos bens. O critério dessa classificação é o da destinação ou afetação dos bens, os da segunda ao uso da administração para a consecução de seus objetivos, como os imóveis onde estão instaladas as repartições públicas, os bens móveis utilizados na realização dos serviços públicos, veículos oficiais, materiais de consumo, navios de guerra, as terras dos silvícolas, os mercados municipais, os teatros públicos, os cemitérios públicos, os da terceira não têm destinação pública definida, razão pela qual podem ser aplicados pelo poder público para obtenção de renda. É o caso das terras devolutas, os terrenos da Marinha, dos imóveis não utilizados pela administração, dos bens móveis que se tornem inservíveis. A propositura tem como objetivo viabilizar o interesse da administração pública estadual, que seria oferecer educação de boa qualidade para os estudantes da UEPA, tornando-se em um bem de uso especial. Já a situação atual, como a professora define, não tem destinação pública definida e não possui nenhuma utilização, no presente momento, feita pela administração municipal, sendo, portanto, um bem dominical. Após explanados os conceitos dos bens públicos pertinentes a esta discussão, entende-se a necessidade de mudar os termos inseridos pelo prefeito, visto que não fazem sentido a partir do contexto factual e do que pretende ser feito. Nesse sentido, o artigo 1º do projeto deve ser alterado para a seguinte redação. Artigo 1º. Fica por força da presente lei o Poder Executivo autorizado a promover a destinação do imóvel público para funcionamento do campus da Universidade do Estado do Pará e transpassado para a categoria de bem de uso especial, imóvel identificado pela matrícula número 5.183, imóvel construído em terreno sito à rua Tomás Lourenço, quadra número 356, na Vila dos Cabanos, Barcarena, Pará, com uma área de 16.722,55 metros quadrados de propriedade do município de Barcarena. É imprescindível afirmar as competências das comissões que elaboraram este parecer, visto todas as suas atribuições serem vinculadas ao interesse da propositura de número 0013.
Artigo 45. São atribuições das comissões. Parágrafo 1º. A Comissão de Constituição e Justiça compete opinar sobre, inciso 1, o aspecto constitucional, legal e jurídico, ou sobre técnicas legislativas das matérias, inclusive sobre as que forem de competência privativa de outras comissões, podendo, ao concluir, apresentar projetos quando for cabível. Inciso 2. O mérito de todas as matérias do interesse público. Artigo 46. As demais comissões permanentes têm sua competência definida nos parágrafos seguintes. Parágrafo 1º. A Comissão de Economia e Finanças compete opinar sobre proposta do orçamento do município, organizando, na falta dela, o projeto de lei orçamentária para o exercício seguinte, na forma de lei orgânica do município. Inciso 3. Abertura de crédito e sua autorização, matéria tributária em geral, dívida pública, empréstimo e todas as demais matérias que envolvem direitos financeiros, mesmo as que sejam de competência privativa de outras comissões, desde que influam na receita ou despesa pública ou no patrimônio do município. Parágrafo 3º. A Comissão de Agricultura, Comércio, Indústria, Terras e Urbanismo compete opinar sobre, inciso 1, assuntos pertinentes à agricultura, agropecuária, cooperativismo, indústria e comércio, viação, obras públicas e logradouros públicos. Desta forma, concluem-se 3 comissões da Câmara Legislativa de Barcarena serem competentes para a análise do projeto de lei de Agricultura, Comércio, Indústria, Terras e Urbanismo, de Constituição e Justiça e de Economia e Finanças. Por ser um logradouro integrante do patrimônio público do município de Barcarena. Além da definição e exposição das competências das comissões, também é essencial demonstrar a procedência da iniciativa legislativa do prefeito. O regimento interno dispõe acerca da possibilidade, artigo 84. A iniciativa das leis caberá ao prefeito, aos vereadores e às comissões da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. É de competência exclusiva do prefeito a iniciativa das leis que, inciso 1, disponham sobre matéria financeira. Inciso 6. Disponham sobre alienação de bens do município dependendo de autorização legislativa. Não há forma que objete a iniciativa do prefeito em realizar esse tipo de propositura. Referente à alienação do bem imóvel público em tela para o EPA, a lei orgânica corrobora pela sua feitura, visto que o fato de ser uma instituição pública com fins educacionais atende logicamente pelo interesse público. Artigo 94. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificada será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis dependerá da autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Constata-se que a dispensabilidade de procedimento licitatório, visto ter doação com finalidade de atender a interesse público, pleiteando pelo seu bem constitucional a educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Seguindo esta linha constitucional, nota-se que não há argumentos jurídicos e legais que inviabilizem a presente alienação, devendo esta ser incentivada. Conclusão. Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes, a Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal de Barcarena, compreende-se ser pertinente à proposição do prefeito referente à alienação da área localizada em Vila dos Cabanos, onde obedeceu aos procedimentos de praxe, assim como aos ditames legais, estando pronto para ser encaminhado para o Poder Executivo em regular processamento. No entanto, devem ser observadas as correções iniciais demonstradas sobre a correção ortográfica e a denominação dos bens públicos, como também a sua conceituação. Após as medidas necessárias, a propositura será paralela à constitucionalidade e legalidade, dando legitimidade à possível legislação. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Barcarena, 17 de novembro de 2022. Comissões técnicas de Constituição e Justiça, de Agricultura, Urbanização, Obras e Terras Patrimoniais, Indústria, Comércio, Turismo e Meio Ambiente.
vereador Carlos José Santos Barbosa, membro, vereadora Juliana Nobre Soares, relatora, vereador Gladstone da Paixão Lopes, presidente, vereador Tiago Lima Rodrigues, membro, vereador Paulo Ronildo Dias Furtado, relator, vereador Francisco Furtado e Silva Júnior, presidente, vereador Luiz da Costa Leão, membro, vereador Paulo Ronildo Dias Furtado, relator, vereadora Sônia Maria Bahia Cardoso, presidente. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereadora Sinara. Convido o vereador presidente da Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça, vereador Dr. Gladstone, para fazer a defesa do parecer conjunto. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, aos meus colegas vereadores e vereadoras, ao público que prestigia esta sessão ordinária da Câmara. Bom, senhor presidente, para falar desta PL do Executivo, é uma PL muito ansiada, pois vários estudantes ali nós temos naquela UEPA. E o projeto do Executivo a gente tem que aplaudir, né? Que ele é de suma importância para que possamos cada vez mais investir em educação e capacitação no nosso município. Quero dizer que o projeto ele é legal, é altamente legal, ele é constitucional, né? Ele está esculpido na nossa Constituição, o Instituto da Desafetação. Ele atende também a nossa Constituição Estadual e, principalmente, a nossa lei orgânica. Então, em matéria de legalidade, o projeto ele contempla todos os princípios constitucionais, estaduais e municipais. E sem contar que é um projeto, vamos falar de cunho social, pois vai trazer inúmeros benefícios, né? Só para esclarecer, desafetação é o que significa desafetação? É o desligamento do bem da estrutura organizacional do Estado. Então, está se desafetando, passando a integrar patrimônio do município. Ele encerra um vínculo jurídico e começa outro. Então, o projeto ele é altamente legal e atende todos os princípios esculpidos na nossa legislação. E parabenizar o Executivo por seu olhar, pela sua visão de estar podendo capacitar e melhorar contemplar aqueles estudantes lá da UEPA. Muito obrigado, senhor presidente. Esquecendo, eu peço a aprovação dos nossos colegas, porque o projeto ele tem uma finalidade social, esquecendo por final. Muito obrigado. Obrigado, vereador Dr. Gladstone. Neste momento, coloco em primeira discussão. Pergunto se algum vereador irá discutir a matéria. Não havendo discussão, coloco em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei Municipal número 0011, de 12 de setembro de 2022. Autoria, o Executivo Municipal. Institui condecorações e títulos honoríficos no Poder Executivo do município de Barcarena e dá outras providências. Parecer da Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça, referente ao projeto de lei 0011 de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que institui condecorações e títulos honoríficos do Poder Executivo do município de Barcarena e dá outras providências. Queria solicitar a dispensa de leitura do projeto de lei, sendo que o mesmo foi discutido na comissão e repassado aos vereadores. Pergunto ao plenário se pode haver a dispensa de leitura.
Obrigado. Sendo assim, convido a vereadora, segunda secretária, Sinara Vilaça, para fazer a leitura do parecer da Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça. Parecer número 006 de 2022. Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça. Interessado, Câmara Municipal de Barcarena. Assunto: Projeto de Lei número 0011, de 12 de setembro de 2022. Autoria do projeto Executivo Municipal. Ementa. Institui condecorações e títulos honoríficos no Poder Executivo do município de Barcarena e da outras providências. Relatório. Trata-se de projeto de lei municipal de autoria do excelentíssimo prefeito municipal de Barcarena, que pretende instituir condecorações e títulos honoríficos no Poder Executivo de Barcarena. Acompanhando o referido projeto de lei, a iniciativa do excelentíssimo prefeito se justifica, em síntese, em reconhecer os cidadãos, por meio dos títulos dados pelo Executivo Municipal, que tenham se destacado ou colaborado nos mais diversos setores da sociedade. Veio a esta comissão para análise sobre a legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 0011, de 12 de setembro de 2022. E este é o breve relatório. Fundamentos jurídicos. A priori, ressalta-se que o principal fundamento para a resolução do questionamento em pauta deve ser a Lei Orgânica Municipal, tendo em vista o respeito à autonomia municipal, bem como a Constituição Federal de 1988, Lei Maior. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inegavelmente, a matéria trata de interesse local e, conforme previsão da Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1, supracitado, o tema é resguardado ao município. Em complemento, ainda em matéria de iniciativa, o artigo 23 da Lei Orgânica de Barcarena estabelece as atribuições e obrigações do prefeito municipal, compreendendo que, artigo 23, compete ao prefeito, inciso 2, propor à Câmara Municipal projetos de leis. Inciso 28. Providenciar o que for de interesse do município na forma prevista nas Constituições Estadual e Federal e nesta Lei Orgânica. Observa-se ainda que a Constituição Federal elenca, em seu artigo 84, as competências privativas do presidente, as quais podem ser aplicadas por simetria aos prefeitos municipais, pois configuram um poder executivo local. Destaca-se, artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, inciso 21, conferir condecorações e distinções honoríficas. Neste sentido, não encontram-se empecilhos quanto à iniciativa. Ademais, notado que o conteúdo do projeto de lei 0011, de 12 de setembro de 2022, carrega interesse dos munícipes, é plena a possibilidade de sua instituição. O conteúdo, por fim, está em absoluta consonância com o que resguarda a Constituição Federal de 88, pois visa honrar os atos de cidadania e aqueles cidadãos que se destacam por contribuírem com o desenvolvimento social e humano. Pelos dispositivos observados, não se vislumbra qualquer vício, seja de iniciativa ou seja de direito material. É o parecer. Conclusão. Ante todo o exposto, à luz das disposições normativas pertinentes em respeito à Constituição Federal e à Lei Orgânica Municipal do município de Barcarena, incumbe a esta comissão exarar sua opinião sobre o assunto aqui em análise. Temos que o projeto de lei número 0011 de 2022, de 12 de setembro de 2022, obedeceu aos procedimentos de praxe, assim como aos ditames legais, estando pronto para a apreciação dos nobres vereadores, sendo submetido o presente parecer à consideração superior do plenário deste Poder Legislativo. Sala de reuniões da Câmara Municipal de Barcarena, 17 de novembro de 2022.
Comissão Técnica Permanente de Constituição e Justiça, vereador Carlos José Santos Barbosa, membro, vereadora Juliana Nobre Soares, relatora, vereador Gladson da Paixão Lopes, presidente. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Gostaria de convidar o vereador Carlinho Negão para que defenda o parecer. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, mais uma vez nós estamos aqui nesta tribuna a defender um projeto de lei que é de suma importância para o nosso município, principalmente para aqueles que contribuem ou que um dia contribuiu para o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade. O título honorífico, na verdade, é uma palavra que vem do latim, que o significado dela tem por causa da honra. Então, é uma maneira também de nós mantermos acesa aqueles que um dia contribuíram, como eu disse, para o desenvolvimento e crescimento de nossa cidade e que hoje já nem estão presentes. Para aqueles que contribuem ainda em vida. São homenagens que serão feitas àqueles que vêm fazendo algo em benefício do nosso município. O projeto de lei, na verdade, ele atende a todos os critérios legais, como lei orgânica do nosso município, o regimento interno e a Constituição Federal, que é a lei maior. Vendo que é mais um projeto de lei do Poder Executivo, acertadíssimo para que possa, de fato, ser homenageado pessoas que contribuem dentro do nosso município. E eu peço a aprovação dos meus pares desse projeto Poder Executivo, porque é de suma importância e manter acesa ao trabalho daqueles que um dia fizeram parte e hoje aqueles que também fazem parte da construção deste município. Muito obrigado, senhor presidente. Coloco em discussão. Pergunto se algum vereador queira fazer discussão sobre o projeto, sobre o parecer. Gostaria de convidar os vereadores que estão na sala de café para que façam presença para a votação, por favor. A gente vai dar uma pausa de 5 minutos, retornaremos.
Vamos iniciar em 1 minuto. Gostaria de convidar todos os vereadores. Ainda em discussão, o projeto de lei e o parecer 006 de 2022. Pergunto se alguém queira discutir o assunto. Sem discussão, coloco em votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Encerra-se a primeira parte da ordem do dia. Abre-se a segunda parte da ordem do dia, discussão e votação das matérias pertinentes ao espaço de tempo de 60 minutos, conforme artigo 78 do Regimento Interno. Peço dispensa de leitura do projeto, que já foi feito, dispensa de leitura do pareceres do projeto 014 de 2022, que já foi lido, e coloco em segunda discussão. Pergunto se alguém queira discutir o assunto. Sem discussão, coloco em segunda votação. Aprovado por todos. Projeto de lei 012 de 2003, de 3 de outubro de 2022. Coloco em segunda discussão. Também peço dispensa de leitura do projeto e do parecer que já foi lido na primeira parte da ordem do dia. Sem ninguém para discutir, coloco em segunda votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Projeto e parecer conjunto 015. Também peço dispensa de leitura que já foi lido na primeira parte da ordem do dia. Coloco em segunda discussão. Sem ninguém para discutir, coloco em segunda votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Coloco o parecer conjunto 016 e o projeto de lei. Peço dispensa, né? Como já foi lido na primeira ordem do dia, peço dispensa, coloco em segunda discussão. Sem ninguém para discutir, coloco em segunda votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Convido o terceiro secretário que faça a leitura do requerimento de autoria do vereador Paulo Ronildo. Requerimento número 010 de 2022, de autoria do nobre vereador Paulo Ronildo Dias Furtado. Assunto: requerimento de solicitação de cedência ao governo federal do antigo porto de carga de Vila de São Francisco para o município de Barcarena e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, no que tange à origem histórica de Barcarena, constata-se uma escassa, imprecisa e, por vezes, contravertida produção acadêmica e literária. Nestes tempos de resgate e reconstrução, vimos aqui resgatar um texto de Harry Bates, naturalista inglês, que morou entre 3 de dezembro de 1848 a 12 de fevereiro de 1849, que diz: o distrito era primitivo, povoado por várias tribos de índios,
sendo as principais os Tupinambás e Nhangaíba. No mapa de 1953, achamos pouco distante do Mortigura, Vila do Conde, a missão de Jibirié. Era uma fazenda doada ao Colégio do Pará antes de 1709, por Francisco Rodrigues Pimenta, com a condição de nunca se vender. Em 1730, os seus índios eram 87. Segundo o inventário, constatava-se as 3 léguas de terra, com 2 cacoais e 2 roças grandes. Havia nele serralharia e serraria, e 2 teites e casas de canoa. As residências, por ser pequena, dispunha de cômodos indispensáveis a quem não faltava estantes de livros. A igreja media 55 para 60 palmos de comprimento e 25 de largo. São Francisco Xavier, além desta imagem, mais outras diversos painéis. Os projetos e ornamentos de praxes não ricos, mas dignos. Leite Serafim, a história da Companhia de Jesus no Brasil. O exposto acima nos remota aos primórdios da nossa história e tem por objetivo relembrar que este município possui uma das mais ricas histórias do estado do Pará, sendo o berço maior de movimentação de insurreição popular da história deste país, a cabanagem. A atual administração tem trabalhado diurnamente para resgatar à sociedade o sentido topófilico e o pátrio poder do nosso território, que desde 1980 passou diretamente ao controle da União, excluindo de forma até mesmo perversa o povo das estruturas e equipamentos construídos com a onda do desenvolvimento trazido das autarquias federais, que criaram enclaves, cidadelas, e isolaram o povo, retirando-lhes o sentimento de pertencimento e as benfeitorias aqui construídas. Entre essas estruturas, destaca-se o antigo porto de carga de Vila São Francisco, hoje sob a guarda do DENIT, pertencendo ao Ministério do Transporte, que se encontra em estado de deteriorização, aguardando destino incerto. Ciente de seu empenho em lutar pela dignidade deste município, o seu resgate estrutural, remetemos a Vossa Excelência o projeto de requerimento que visa a guarda deste espaço ao município, que será de grande valia para a implementação dos seguintes objetivos: proporcionar à comunidade do Distrito Municipal Vila de São Francisco, Laranjal, Itupanema, Vila dos Cabanos e adjacentes, espaço urbano com mais de 45 mil moradores, um espaço de transbordo de cargas e passageiros com estrutura adequada ao quantitativo de usuários, 2.000 por dia com destino a Belém. Resgatar a história do município de Barcarena, que iniciou essa ocupação a partir de uma missão jesuíta na Vila de São Francisco, local do porto supracitado. Criar um complexo de lazer cultural e turístico, aliando o projeto de renovação urbana e revitalização desses espaços ociosos existentes no município. Hospedar atividades terciárias que proporcionam aumento de arrecadação municipal. Recuperar para o município importante área, buscando uma aproximação mais efetiva do rio com a cidade. De acordo com o regimento interno, e após ouvir o douto e soberano plenário desta Casa Legislativa, que seja oficializado ao excelentíssimo senhor prefeito do município de Barcarena, senhor José Renato Algal Rodrigues, através das secretarias competentes, que realize estudos necessários para um pretenso termo de solicitação de devolução ou que enquadre o melhor de acordo com os objetivos acima supracitados, em favor da Prefeitura Municipal de Barcarena, junto ao Governo Federal, através do Ministério dos Transportes, DENIT,
para que o município de Barcarena tenha autonomia com suas ações administrativas para dar uma melhor destinação social ao uso do complexo portuário de Vila São Francisco. Gabinete do vereador Paulo Ronildo, em 21 de novembro de 2022. Feita a leitura, senhor presidente. Obrigado, vereador. Convido o autor do requerimento de cedência ao governo federal da área do antigo porto de cargas de Vila do São Francisco para o município de Barcarena e dar outras providências. Vereador Paulo Ronildo. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, vereadoras, distinto público que se encontra na galeria, as pessoas que estão nos acompanhando através dos meios de comunicações, meu muito bom dia. Senhor presidente, venho aqui com muita alegria fazer a defesa desse requerimento e dizer que na leitura que o nobre vereador Júnior Cravo fez, um pouco extensa, mas que retrata todo um potencial de uma história que tem esse município. E que, diante de uma política de resgate dessa história, vereadora Lúcia, vereadora Rosilda, nós que sempre nos empenhar e buscar resgatar essas histórias e trazer, né, para que nós possamos discutir projetos que possam realmente reavivar isso, dizer que nós, no período da indústria, na implantação das grandes indústrias do Complexo Albrás e Elo Norte, nós tivemos uma das primeiras obras, foi a construção deste antigo porto, que era um porto de carga da Vila de São Francisco, que foi construído justamente com esse objetivo de receber materiais para a construção do porto até da CDP. E também de vários materiais para poder também a construção das próprias fábricas aqui no município de Barcarena. Então, esse porto ele tem assim um ponto inicial da indústria, da instalação das indústrias no município de Barcarena. E que depois de um tempo, ele ficou desativado. Ficou desativado e hoje não tem uso nenhum. Há muitos anos, eu creio que a partir ainda na década de 80, que ele começou o funcionamento em 80, na década de 80 mesmo, de 80, 85, ele já passou a ficar desativado. E com isso, é um espaço grande, inclusive quando eu estive como secretário de Indústria, Comércio e Turismo do município, né, na época ainda do saudoso prefeito Vilaça, em 2014, nós percebendo a necessidade de dar uma destinação social a esse porto, fizemos um projeto junto com toda a nossa equipe técnica da secretaria para que nós pudéssemos adquirir esse porto, fosse cedido para o município, para que nós pudéssemos realmente fazer ali, a priori seria um porto hidroviário e turístico para o município, para poder atender aquele número grande de barcos que vêm ali pelo Porto da Balsa e formar só ali um porto padrão e também o resgate turístico ali. Fizemos uma visita em loco, na época ainda era a Aimor que administrava, hoje é o DENIT. Fizemos uma visita em loco, fotografamos, vimos ali toda uma estrutura e ali, senhores e senhoras vereadores, se vocês fizerem uma visita, tem toda uma infraestrutura ali que precisa ser muito, muito aproveitada. Inclusive, vereador presidente, tem um espaço lá que inclusive dá para se revitalizar e até mesmo trazer a própria Secretaria de Turismo, que hoje é prédio alugado, para dentro daquele espaço ali. Criar ali um ambiente cultural, um espaço cultural multifuncional. E eu até vejo que dá para a gente fazer ali uma ligação, trabalhar também o turismo religioso, haja vista que o prefeito já está fazendo uns investimentos significativos na comunidade de São Francisco, onde nasceu o município de Barcarena. Então, ali o projeto tem esse objetivo, dar uma destinação social para que nós possamos criar um equipamento público de contemplação da natureza, de espaço de cultura, de múltiplos usos, para que nós possamos ali realmente atender às inúmeras comunidades que estão ali adjacentes.
Então, por isso, me faço portador para que o município faça esses estudos. Pelo que eu estou vendo, já também está em andamento aí vários projetos nesse sentido, para que a gente possa realmente ter ali mais uma estrutura pública para atender aos nossos munícipes. Então, eu conto com o apoio de cada um dos senhores e agradeço desde já e meu muito obrigado. Obrigado, vereador. Coloco em votação, não, coloco em discussão, perdoe. Pergunto se algum vereador quer discutir o assunto. Vereador Carlinho Negão. Não, na verdade, só para parabenizar o vereador Paulo Ronildo por esse requerimento agora, por essa história que foi contada. Como eu digo que nosso município é muito rico em história, né, historicamente, e que precisa ser contado, que a gente vem com o conceito de história, que é o conceito de história, estudar o passado para entender melhor o presente, projetarmos o futuro. E eu venho parabenizar o vereador, e isso nos motiva a ter mais conhecimento sobre o nosso município. Então, só para parabenizar mesmo o vereador e dizer assim, conte com o meu voto. Ainda em discussão, vereador Júnior Cravo. Presidente, inclusive tive a oportunidade de discutir ainda um pouco mais cedo com o nobre vereador o requerimento e entender realmente do que era o objetivo do requerimento, que a gente passa por algumas coisas de inconstitucionalidade e a questão jurídica, e aí a interpretação realmente válida do requerimento de Vossa Excelência, inclusive contando um pouco da história, que foi desafiador ler o seu requerimento, que falava um pouco indígena, um pouco do inglês, e aí a gente entender realmente a importância. Só que, botando o foco em cima do seu requerimento, é realmente uma área que está há tantos anos que a gente escuta falar que assim, o governo federal não mexe, o governo municipal também não mexe, e acaba que a gente perde um espaço que poderia realmente estar sendo usufruído pela população barcarenense, e nessas discussões jurídicas, às vezes, que a gente não sabe de quem que pertence à área, ou melhor, a gente sabe de quem que pertence à área, mas a gente não tem autonomia para realizar algum bem municipal. Vossa Excelência, com o requerimento, mostra que, quem sabe lá na frente, realmente o governo municipal possa tomar frente desta área e que a gente possa fazer pelo menos, se fizer pelo menos a metade dos itens que você cita no seu requerimento, já é um avanço muito grande. Então, conte com o voto do vereador Júnior Cravo. E, mais uma vez, obrigado, presidente. Ainda em discussão, vereadora Lúcia. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, é apenas para parabenizar o vereador Paulo Ronildo pela belíssima justificativa, explanação, e também para contribuir um pouquinho, né, em relação à própria historicidade, para confirmar que realmente o nosso município é um município gigante, né, gigantesco, em matéria de historicidade, né? Mesmo porque lá puxando 1654 para cá, um século após o descobrimento do Brasil, e isso tudo, vereador Paulo Ronildo, nós queremos parabenizá-lo, porque são iniciativas como essa, até mesmo que melhora a autoestima das pessoas nativas do município, né? Como São Francisco, que foi a sede do nosso município durante muito tempo. Foi lá que iniciou realmente o município sede. E, com certeza, quando se trata de São Francisco, de forma nenhuma podemos
deixar de lado Vila do Conde, né? E, na verdade, ali toda a nossa orla, como Itupanema, né? Como já temos ali a Fazendinha, o Arrozal, enfim. Então, eu lembro que, na década de 90, o governo quis até mesmo construir a ponte, ali, a ponte que tinha o antigo Porto da Balsa, né? Tinha o Popopô, tinha ali a balsa que fazia a nossa travessia, quem vinha lá do Conde, vinha ali, passando por São Francisco, Laranjal, enfim. E aí, naquela época, não foi possível, eu já estava nesta casa, no meu primeiro mandato, onde nós escutamos, inclusive, deputados falarem que não era possível devido ao porto ali que havia, né? Ali, o porto que era âmbito do governo federal, ali em São Francisco. E tinha, primeiramente, resolver essa situação, né? Então, realmente, a gente quer hoje realmente fazer essa pequena explanação que faz parte da historicidade, mesmo para, tipo assim, abrilhantar, enriquecer, mas o seu requerimento a nível da fala, a nível do discurso, enfim, que nós também fazemos parte integrante, né, dessa história. Portanto, vereador Paulo Runildo, parabéns. Estamos aí, com certeza, para votar em prol do seu requerimento. Para o momento era só, senhor presidente. Obrigado. Ainda em discussão, vereadora Sônia. Senhor presidente, estamos somente aqui para parabenizar o novo vereador e dizer da importância da valorização que se trata o nosso município, porque grandes coisas importantes o nosso município tem, que faltava resgatar. E eu estava aqui conversando com ele, lembrando, em 15 de 6 de 1967, Barcarena é o único porto que tinha, era só a Vila de São Francisco, e onde eu desci as águas pelos pastores que vinham de ano a ano em Barcarena, e o pastor que era da Batista, eu desci as águas ali para receber o batismo nas águas. Nos anos de 80, aquele porto já estava numa grande disputa pelas grandes empresas que tinham chegado. Seu Cardoso, meu esposo, era o único motorista de Barcarena, que era um motorista reconhecido, né? E o único motorista que ficava aqui para tomar conta de todas as máquinas no fim da semana, quando todos desciam para suas famílias, porque não tinha ninguém que ficasse. E ele foi convocado a ficar 2, 3 dias para esquentar os maquinários. Então, a gente vê assim o grande desenvolvimento que teve de lá para cá, vereadora Lúcia. E hoje a gente está resgatando. Não se está mais em sonho, mas é aquilo que é nosso. Era o porto que tinha de embarque e desembarque ali, onde ia para o cemitério. Mas era muita dificuldade, que eu lembro na época que eu ia no final de semana resgatando, como hoje eu estou aqui nessa casa, pelo que o povo acreditou em nós, e dizer que o quanto já tem melhorado, o quanto nós já avançamos em resgatar aquilo que é nosso e dizer com documentação a valorização do que outros valorizaram e nós não tínhamos. O governo naquela época não tinha essa coragem que hoje nós temos.
E eu quero dizer para o vereador Paulo Ronildo, parabéns pelo belíssimo projeto. Conte com essa vereadora no voto, porque eu sei que é de grande valia para o nosso município de Barcarena e para o povo. Obrigada, senhor presidente. Ainda em discussão, pergunto se algum vereador queira discutir o requerimento. Sem mais discussão, coloco em votação. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Parabéns, vereador. Coloco agora em apresentações do requerimento verbais. Pergunto se algum vereador queira fazer requerimento verbal. Vereadora Lúcia. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nosso requerimento vai ao gabinete do prefeito José Renato Ogawa Rodrigues, que está requerendo a reforma da ponte sobre o Rio Dendê, que liga Vila do Conde ao Canaã, Maricá e Curupéré. O corrimão da ponte já se desprendeu do concreto e há necessidade de realizar esta reforma, né? Nós temos também outro requerimento, que é sobre a limpeza com retirada de entulho da rua 23 de agosto, esquina com a rodovia PA 483, no bairro Industrial. Temos também o terceiro requerimento, que é terraplanagem. Também vai ao gabinete do prefeito José Renato Ogawa, que é sobre terraplanagem com selante asfáltico para o bairro do Canaã, em Maricá, em Vila do Conde. Já há necessidade, né, que se faça a terraplanagem, que é a parte de aterrar as ruas e fazer o selante asfáltico para o bairro do Canaã, Maricá, em Vila do Conde, pois constantemente nós estamos sempre ali naquela comunidade, através da congregação, através de igreja, através da própria população em si, moradora, que mora ali no Canaã e Maricá. E se faz necessário, que sabemos que o inverno está chegando. Então, se faz necessário, que fica realmente ali aquelas ruas muito depredadas pela enxurrada, enfim. E temos também a presença de caminhão, carreta, enfim, e realmente danifica as ruas do Canaã, do Maricá, enfim, dificultando até mesmo a mobilidade das pessoas, né, para realmente trafegar nas ruas, saírem e retornarem, enfim. Então, com isso, nós solicitamos ao prefeito, né, que seja feito, né, ali a terraplanagem das ruas do Canaã e Maricá e também com selante. Para o momento era só, senhor presidente. Obrigado. Vereadora, só para confirmação, 3 requerimentos. Sem discussão, coloco em votação os 3 requerimentos da vereadora Lúcia. Todos concordam, permaneçam como estão. Aprovado por todos. Pergunto se mais algum vereador queira fazer requerimento verbais. Vereadora Sônia Cardoso. Senhor presidente, são 3 requerimentos ao nosso executivo, José Renato Ogawa, nosso prefeito. O serviço de terraplanagem e asfaltamento do final da rua 15 de novembro até o Tapuá. O segundo é serviço de terraplanagem, asfaltamento e iluminação pública das ruas João Honório e José Barbosa, localizado entre a Travessa Alexandre Silva e Jerônimo Pimentel, na comunidade Nossa Senhora de Fátima. O terceiro requerimento é uma construção de uma praça na comunidade Bom Jesus, na Estrada Velha do Cafezal. São esses 3 requerimentos, senhor presidente. Obrigada.
Sem discussão, coloco em votação os 3 requerimentos. Todos que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Vereador Paulo Ronildo. Senhor presidente, o meu requerimento vai para a Secretaria de Infraestrutura, que solicita o serviço de terraplanagem do ramal São Lourenço, na comunidade de São Francisco. Haja vista que nesse ramal existe um número muito grande de moradores e que nos fizeram ser portador dessa solicitação. Era isso que eu tinha para o momento, senhor presidente. Sem discussão, coloco em votação. Todos que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Pergunto se mais algum vereador irá fazer requerimento. Vereador Júnior Cravo. Senhor presidente, o requerimento vai destinado a Sendu, a possibilidade de um serviço paliativo na rua Mãe da Chuva, ela fica ali na comunidade Jardim São José, e acho que já tivemos outros pedidos aqui de alguns vereadores, e a gente vem aqui para solicitar, eu acredito que foi a nossa nobre vereadora Esmeralda, né? Ela está confirmando agora, então, a gente vem aqui para reafirmar esse compromisso com a comunidade e com a rua. Espero que o requerimento tenha mais força e que a gente possa realizar esse serviço lá. Entra só, presidente. Sem discussão, coloco em votação. Todos que concordam permaneçam como estão. Aprovado por todos. Sem mais requerimentos, encerra-se a segunda parte da ordem do dia e se permite se haja as explicações pessoais. Pergunto se algum vereador queira fazer explicações pessoais. Vereadora Lúcia Nascimento. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as minhas explicações pessoais é apenas para parabenizar o congresso que foi realizado na sexta e no sábado, congresso de jovens ali no campo do Pastor Osório, Nova Barcarena, tendo como coordenador o pastor Ribamar, da juventude, coordenador da mocidade, e foi realizado um grande congresso nesse final de semana, começando na sexta-feira, onde no sábado tive presente, e foi uma bênção esse congresso. Centenas de jovens participaram, foi uma grande festa da juventude, ali no campo do Pastor Osório, em Nova Barcarena, e o local no centro de eventos, ali da Igreja Assembleia de Deus. E queremos daqui parabenizar todos os jovens, as famílias desses jovens que tiveram a oportunidade também de participar. Quero também especialmente parabenizar o Ministério do pastor Ribamar, da irmã Ana Martins e, acima realmente de toda essa coordenação, o Ministério em geral, na pessoa do pastor Osório. Para o momento era só, senhor presidente. Obrigado. Ainda explicações pessoais. Pergunto se algum vereador queira fazer uso da palavra. Sem mais, encerro a presente sessão. Vereadora Sônia Cardoso. Senhor presidente, somente não poderia deixar passar sem poder agradecer a Deus pelos 83 anos da Assembleia de Deus de fundação no município de Barcarena, que foi no domingo passado, e foi uma maravilha por mais um ano estar junto e louvar a Deus por mais essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui agradecendo a todos os assembleianos, a todos os evangélicos, porque todos eles fazem parte dessa história, e foi um culto muito abençoado, assim como ouvimos a vereadora Lúcia falar sobre os jovens. É um período de festa, um período de comemoração,
porque foi um avanço para todo o nosso município de Barcarena. E a gente trabalha um social pela igreja, trabalhando as vidas, conscientizando e levando o que é melhor, a palavra do Senhor. Então, isso nós estamos agradecidos a Deus, parabenizar o nosso pastor, pastor Ivaldo, com a sua equipe, e tivemos recebendo uma dádiva de Deus na casa do Senhor. Só isso que eu tenho. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Cedido, vereador. Eu gostaria também de parabenizar, né, que no domingo houve a Marcha para Jesus em Vila do Conde. Então, nós queremos aqui parabenizar, né, que foi a primeira marcha para Jesus que houve em Vila do Conde. Primeiramente, sinceramente, nós queremos aqui parabenizar os ministérios, né, que fizeram parte da Marcha para Jesus. Todos os ministérios evangélicos, os pastores evangélicos que tiveram presente, e os evangélicos em geral, as evangélicas que participaram da Marcha para Jesus. Queremos agradecer o apoio do Executivo, na pessoa do prefeito José Renato Ogawa. Queremos também aqui frisar a participação e também o apoio do irmão ex-vereador Luiz Tavares, que teve também sua participação, né? Enfim, aqui nós queremos daqui mandar um grande abraço aos evangélicos que participaram, né, da Marcha para Jesus, saindo ali da Ímeres e percorrendo em todas as ruas de Vila do Conde. Para nós foi uma bênção, viu, presidente? Foi uma bênção muito grande que houve no domingo ali na nossa grande Vila do Conde. Para isto só, viu? Parabenizar os evangélicos pela primeira vez, né? Tiveram a sua oportunidade, né, de desfilar nas ruas principais da nossa grande Vila do Conde, e foi a Marcha para Jesus, que, na verdade, de repente me passou até pela cabeça de parabenizar Jesus, mas não é bem isso. Viva Jesus, né? Viva Jesus, é isso que eu quero falar, ok? Inicialmente. E para o momento era só. Senhor presidente, muito obrigado. Ainda explicações pessoais, vereador Carlinho Negão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, nesse momento só para parabenizar pela segunda Copa organizada pela UAB, com a presidência do Dr. Daniel Albuquerque, parabenizar pelo belo evento que nós participamos neste final de semana, onde foi um momento de lazer e entretenimento ali entre os poderes. O homem conseguiu reunir, rapaz, tanta autoridade junto, que meu pai do céu, e a gente teve ali aquele momento muito agradável, onde nós tivemos ali o torneio de futebol e que o Corpo de Bombeiro foi o campeão. Então, só para parabenizar pelo belíssimo evento promovido pela OAB, com a organização do presidente Dr. Daniel Albuquerque. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ainda explicações pessoais. Sem mais, encerro a presente sessão ordinária deste dia 22 de novembro, pelo segundo período legislativo, no ano de 2022. E convido os ilustríssimos senhores vereadores e a imprensa, a população em geral, para a sessão ordinária do exercício de 2022, que acontecerá no vindouro dia 29 de novembro, de acordo com o regimento interno, artigo 2º desta Casa Municipal. Muito obrigado a todos.